Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5 e o nosso tema é um inimigo que precisa ser resistido. Irmãos, eu estou com um problema aqui, eu fiz uma cirurgia no rosto, arranquei um dente, estava me incomodando muito, não deu nem para fazer a barba, mas eu espero que os irmãos compreendam. Na nossa lição de hoje, meus irmãos, nós vamos ver que o inimigo das nossas almas, as tentações precisam ser resistidas, não enfrentadas, né? Nós precisamos resistir ao diabo, nós precisamos resistir ao inimigo, não é querer avançar, não querer enfrentar, não dizer que nós somos mais do que aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos falhos, meus irmãos, sujeitos às paixões, não é para dizer, eu vou resistir essa tentação cara a cara, porque tem coisas que não adianta. E nosso trimestre está sendo muito importante, está falando muito acerca da guerra, batalha espiritual, que muitos de nós têm muitas dúvidas acerca disso. E às vezes tiramos conclusões erradas acerca dessa batalha. No nosso texto áureo, que está em Tiago 4, 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, meus irmãos, não é por nós mesmos, é por Deus. Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte, que é o quê? Fugir, resistir, fazer com que esse tipo de pecado, esse tipo de situação não venha atingir a nossa vida. Então aqui no nosso texto, na nossa verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação de um deserto que o diabo não é invencível. Então o próprio Deus, você vai dizer, mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é todo poderoso, ele resiste, mas Jesus resistiu como homem e não como Deus. Então nós vemos que Jesus nos dá o exemplo de como nós temos que vencer, o que? Sujeitar a Deus, porque o diabo usou a palavra para tentar Jesus, e Jesus usou a palavra para repreender o inimigo. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Tiago 4, do 1 ao 10, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Irmãos, Tiago chama nós de pessoas que cobiçamos e invejamos umas às outras. Então o diabo ele não entra só nas nossas tendências pecaminosas, ele também entra nos nossos sentimentos e desejos pecaminosos. Então aqui em Tiago, ele está falando: pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar-os em vossos deleites. Então nós vemos que às vezes a nossa oração, o nosso desejo é egoísta, é só para nós mesmos. Nós não temos o desejo às vezes que outras pessoas possam ser abençoadas, que outras pessoas possam ser alcançadas. E ainda chama mais: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então veja aqui, eu estou fazendo versículo, comentando versículo por versículo, nem que fez um pouquinho só, para nós vermos. Adúltero e adúltero não é aquele que um casado se deitando com outro casado, outra pessoa casada. Não é que um homem se deita com um homem casado se deita com uma mulher casada. Não é somente isso. Abrange muito mais do que isso. O que? É a amizade. É como se a gente estivesse tendo relações com o mundo que se constituísse um adultério para Deus, né? Então veja que a intimidade, que um casal ele tem intimidade, irmãos. Nós vemos que um casal, quando fala adúltero e adúltera aqui, fala de intimidade. Então a gente não pode ter essa intimidade com o mundo. Como que um homem casado, ele pode conversar com uma mulher casada? Claro que pode. Ele pode cumprimentar uma mulher casada? Claro que pode. Ele pode estar no mesmo ambiente com uma mulher casada? Claro que pode. O que ele não pode é ter intimidade com ela. Então veja que Deus ele quer essa intimidade para com ele. Nós temos o desejo de estar na presença de Deus, então nós temos que desfrutar e buscar a Deus. Então essa intimidade que Tiago está falando aqui. Então quem tem a intimidade crente, que tem intimidade com o mundo, é colocado como adúlteros ou adúlteras. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, meus irmãos, aqui o Espírito Santo ele tem sentimentos. Então, aqui vai constituir, aqui Tiago está relatando, que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Antes de maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então aqui ele está relatando várias situações do soberbo, achar que pode, achar que faz, achar que
que no caso a gente pode colocar um exemplo, super crente, não, eu faço, eu sou, eu não sei o que, eu sou isso mesmo, enquanto no entanto está falando que dá, porém, da graça aos humildes, aqueles que são totalmente dependentes da bondade e misericórdia de Deus. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós, que é o nosso texto áureo. Sujeitar, obedecer a Deus, fazer com que nós venhamos ter uma aproximação de Deus, ter temor a Deus, resistir ao diabo. Através desse nosso temor de Deus, nós vamos resistir ao diabo. O que ele vai fazer? Vendo que não pega essa tentação, a gente consegue resistir, ele vai fugir de nós. É claro que ele vai vir outras vezes com outras, mas essa ele vai fugir de nós naquele momento. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, limpai as mãos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Irmão, duplo ânimo, parece que é um negócio que é meio esquisito, né? Duplo ânimo, como assim duplo ânimo? Depende do tipo de ânimo que nós temos, depende do tipo de pessoa que nós temos, meus irmãos. A pessoa tem que ter só um ânimo de estar na presença de Deus. E aqui limpai as mãos pecadoras. As mãos simbolizam as nossas ações, a nossa atividade no dia a dia. Então nós temos que verdadeiramente, irmãos, rever os nossos conceitos, rever aquilo que está dentro de nós, rever o desejo do nosso coração. E aqui no versículo 10 vai dizer, versículo 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Irmãos, sentir o nosso pecado, sentir a necessidade que nós temos de estar na presença de Deus, isso tem que ter sentido, nós temos que ter, meus irmãos, um pesar na nossa alma. Aquele que não tem pesar na alma do pecado que comete, é porque não tem mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é que pesar no sentido de nos deixar tristes, de nos rebaixar, não, é fazer com que a gente venha ter um pesar, para que a gente venha ter uma mudança de vida, como está dizendo aqui, converter-se, vai estar indo por um caminho, vai pelo outro, ainda chama ainda de miseráveis. Sentir as vossas misérias, nós sentimos as nossas misérias, aquilo que é mais mesquinho dentro de nós, e lamentar e chorar por ter esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo dentro de si. Então, Tiago está relatando isso, e ele vai dizendo mais no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Não exaltar no sentido, agora que eu estou na presença de Deus, agora eu vou ser exaltado, eu vou trabalhar numa vida. Não é isso, é no mundo espiritual, irmãos. Porque o mundo espiritual fala de nós, fala sobre nós, e agora vai falar de outra forma relacionada a nós. A nossa introdução. Essa sessão da Epístola de Tiago em outras palavras, nos chamada à santidade, ou seja, Deus nos chamando a nós revermos a nossa vida. Porque quando o Tiago ele fala, ele escreve essa passagem, ele está colocando para nós rever a nossa vida, rever os nossos conceitos, rever os nossos direitos, os nossos deveres, rever aquilo que está dentro de nós. Ele está recolocando para que a gente venha ter uma noção, a consciência do que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, que tipo de sentimento eu tenho naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu sou. E aqui no tópico 1, a Epístola de Tiago é escrita, ele vai dizer, no caso uma questão histórica, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Ele vai dizer que é o Antigo do Novo Testamento, e na parte 1 os destinatários. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica, pelo vasto Império Romano. Quando muitos fugiram por causa da perseguição romana, então nós vemos que também os judeus também estavam meio pé atrás, então esses foram destinatários. E o conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade, isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos. Há pouco ensino doutrinário, pois a assembleia dos discípulos era ainda tida como sinagoga, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem, o termo igreja aparece aqui em Tiago 5,14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de um movimento de Jesus. Então não era exatamente, tinham igrejas, eram chamados de movimento de Jesus, eles estavam fazendo algo, falando acerca de Jesus. Então esse é o conteúdo. Ele não fala muito de Jesus, fala acerca das práticas do nosso dia a dia,
fala acerca das situações que o crente vive no dia a dia. E aqui na parte 3 aqui, ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e o pecado. Então, meus irmãos, o Tiago aqui, o apóstolo Tiago, ele vai dizer como porque se faz a separação de fé e obras. Como tem essa discussão, mas o crente é salvo pela fé, mas o crente é salvo pelas obras. Irmãos, quem tem fé em Deus faz a obra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos por aí. A questão é que o Tiago está descrevendo como o inimigo trabalha, como o inimigo ele faz como ele faz o povo vezes ser tentado, como o inimigo ele faz as suas mazelas, ele coloca em prática aquilo que é a maldade. E como que o crente ele acaba absorvendo isso e como que o crente pode resistir a isso. Então Tiago ele diz como o inimigo trabalha, como nós lidamos às vezes com esses ardis do nosso inimigo e também como nós temos que fazer para resisti-lo, né? E aqui no tópico 2, os deleites da vida. Tiago emprega aqui uma metáfora que ainda hoje usamos em nossos debates, discussões e conversas sobre as dificuldades nas mais diversas áreas da vida. Então são várias dificuldades que nós vivemos. Guerras e pelejas. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. É claro, meus irmãos, às vezes faz uma alusão a isso, mas é muito mais do que isso. A palavra de Deus ela fala muito mais do que aquilo que a gente entende. E aqui, essas guerras e pelejas são dentro de nós, meus irmãos. São situações que a gente vive dentro de nós, no nosso entendimento, no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, na nossa vida no diária. Então veja aqui que existem guerras e pelejas. Não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres. A expressão guerras e pelejas refere-se a discussões acirradas sobre o meu e o teu. Isso é muito grave. Então veja que não é só isso. Essas guerras e pelejas, meus irmãos, são guerras e pelejas que são travadas no mundo espiritual. Não é o meu e o teu. É aquilo que é no mundo espiritual, aquilo que há no mundo espiritual. Essas guerras e pelejas são travadas aí. Os deleites ou maus desejos que eram a motivação dessas pelejas dos vossos deleites. Meus irmãos, o que motiva às vezes os nossos deleites é o pecado que há dentro de nós. Os deleites que fala é aquelas coisas que a gente pensa que é feliz, mas não é. E testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Então veja que ainda vai descrever mais, deleites ou prazeres ilícitos. Então veja que o Tiago aqui, ele está falando acerca dos deleites, das coisas que a gente vive no dia a dia, nós somos tentados no dia a dia. Então, os maus desejos que é a motivação dessas pelejas, ou seja, os maus desejos nossos, nós temos que lutar com os maus desejos. Essa é a nossa peleja, essa é a nossa guerra, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, as potestades nas regiões celestiais, ou seja, não é contra o nosso corpo ou contra outra pessoa, não, é contra aquilo que induz nós ao pecado, que nos acaba induzindo nós a fazermos aquilo que é mal diante de Deus. É claro, nós somos tendenciosos ao mal, né? Nós somos tendenciosos, nascemos em pecado, mas isso não quer dizer que a gente tem que ser um pecador costumaz, não. Deus, o Senhor Jesus, nos dá todas as possibilidades para nós termos o quê? Uma vida de santidade. E aqui, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que é uma motivação, os delitos são uma motivação para prazeres ilícitos, para situações que não convém, que vai contra a palavra de Deus. E cobiçosos e invejosos, irmãos, é complicado, porque as pessoas às vezes não aceitam certas coisas que elas são. Quem vai dizer que é cobiçoso? Quem vai dizer que é invejoso? Quem aceita essa condição? Irmãos, nós somos, infelizmente, nós temos que lutar contra isso, nós temos que lutar contra a cobiça que nós temos, nós temos que lutar contra a inveja que está dentro de nós. Então aqui ele vai até descrever, cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro, e a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Ou seja, cobiçar é querer ter o que o outro tem, e invejar é sentir tristeza de ver o outro contente, ou seja, ele não precisa ser rico, né? E é engraçado, meus irmãos, que as pessoas têm inveja e cobiça
não é daquele que está longe, não é aquele homem que está ao outro lado do mundo, que é o mais rico que está do outro lado, que não faz parte do nosso país, ele está em outro lugar bem distante e a gente tem inveja. Poxa, eu tenho inveja do homem que está lá na Austrália, que tem uma casa muito boa, que tem um carro muito bom, que tem um emprego muito bom. Não, a nossa inveja, a nossa cobiça não é contra esse. A nossa inveja, a nossa cobiça normalmente se constitui no lugar onde nós vivemos. É o vizinho, é o irmão da igreja, é o parente, é alguém que seja o cunhado, alguém que seja da família, que esteja no seio da família, ou a família ali, ou a família na igreja, ou as pessoas que nós convivemos no trabalho, na vizinhança. Essa sim constitui a inveja, porque a gente tem mais facilidade de ver e presenciar as pessoas que estão perto, invejar e cobiçar as pessoas que estão perto. Então tome cuidado com isso. Peça para Deus ter misericórdia, para que esse sentimento não venha invadir e não venha florescer dentro de nós. Adúlteros e adúlteras. Tiago continua a linguagem metafórica, usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e a sua infidelidade a Yahvé, seu Deus. Então está dando um exemplo que Deus, os profetas, também chamaram o povo de Israel de adúltero e adúltera. Por quê? Porque de dia eles adoravam a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Quando chegava a noite, eles iam render o quê? Oferendas à Rainha dos Céus, aos deuses nos montes. Né? Então veja que Deus está chamando de adúlteras e adúlteras. E Tiago, ele está falando da amizade com o mundo. Olha, se você tem amizade com o mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então chama adúltero e adúltera como nós falamos no começo. O tópico 3, resistindo ao inimigo. A ideia de Tiago ao concluir essa sessão da epístola é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado por Levítico 11, 14, 19, 2 e 27. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então Deus, ele nos dá caminho, nos dá instruções de como nós temos que resistir ao inimigo, aqui como nós estamos escrevendo que o Tiago relatou, como nós temos que resistir ao inimigo e como o inimigo trabalha e que nós não devemos ter todo esse sentimento com o pecado. Então, aqui no 1, Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Ele mostra que o Espírito está em nós, o que está confirmado em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo, um consolador. Aquele que consola, aquele que nos ajuda a não cometer pecado, a não entristecer a Deus. Então veja como nós falamos, que ele nos dá a receita, que ele nos dá como nós temos que resistir ao inimigo. Nós só conseguimos resistir ao inimigo através do Espírito Santo. Nós só conseguimos resistir ao inimigo no parte 2, quando nós começamos a ser submissos a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo e se aproximar de Deus. Limpar as mãos, vós de duplo ânimo. Quando nós somos submissos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, porque ele também vai dizer na sua epístola, não adianta querer só ser ouvinte da palavra, tem que também ser praticante. Aqui Tiago está falando da submissão de Deus, obedecer a Deus, ter temor a Deus, ter respeito com Deus. Isso e também para que elas sejam limpas é necessário primeiro um coração purificado. Né? Quando a gente começa a fazer uma autoanálise, para limpar algo, meus irmãos, tem que jogar água. Para limpar algo, no caso na nossa esfera, no nosso mundo, tem que se jogar água, tem que tirar as coisas do lugar, tem que limpar nos cantos, tem que levantar. Então tem que ter o quê? Um trabalho. Toda purificação é um trabalho. É um trabalho de Deus na nossa vida para nos purificar e é um trabalho de nós para nós sermos purificados, ou seja, aceitarmos, sermos deslocados por Deus para que a gente venha alcançar essa purificação. Os lamentos e os resultados. Tiago continua com suas exortações: sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Essas exortações resultam em bênçãos, entre elas e a de que o diabo fugirá de nós e o Senhor nos exaltará. Trata-se de uma vitória completa em Cristo. Irmãos,
Deus fala conosco dessa forma. E Deus fala para nós resistirmos ao diabo, porque o que o diabo oferece, claro, meus irmãos, é prazeroso. É a nossa carne deseja, o nosso eu deseja desfrutar do que o diabo nos oferece. É claro que é isso. Mas por que Deus fala para nós resistirmos ao diabo? Porque sabe que ele é enganador, como nós já falamos nas aulas passadas, na aula passada, que ele é enganador, que na aula retrasada, que ele é enganador, que ele engana, que ele faz com que a gente venha ter uma mentalidade que aos nossos olhos, ao nosso momento, é prazeroso, mas o seu fim é só dor e tristeza na alma. Então aqui, ele fala conosco, Deus falando conosco através de Tiago, nos dando a receita, não para nos prejudicar, porque resistir ao diabo, meus irmãos, às vezes dói, às vezes faz com que a gente venha ter um desprazer no sentido daquele momento, mas depois um prazer de estar servindo a Deus, porque nós somos carne, nós sentimos, nós temos sentimentos, mas Jesus está falando para nós, resista, porque o que ele faz é só enganar e mentir, e tudo aquilo que a gente vê é só engano e mentira. Tem prazer, mas é um prazer mentiroso e momentâneo. Conclusão. Tiago relaciona uma série de exortações que se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo da nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo no contexto de Tiago resume-se em que cada um de nós sujeitemo-nos à vontade de Deus e cheguemos-nos a Ele, e devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. É essa dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Resistir, depender, buscar, fazer aquilo que Deus nos mandou. Então, meus irmãos, resistir não é querer encarar de frente e dizer que a gente é mais do que não. Resistir é fugir mesmo da aparência do mal. Resistir é aquilo que não tiver como a gente fugir e aí Deus sabe todas as coisas, é melhor a gente não dar atenção àquela situação. Mesmo que for prazeroso para nós, a gente fugir com a nossa mente. O nosso corpo pode estar presente, mas a gente fugir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, meus irmãos, a nossa mente está longe dali. O nosso corpo está presente, mas a mente está longe. Então, se a gente resistir, a gente pode estar numa situação que seja uma tentação para nós, mas a nossa mente tem que estar ligada em Deus, resistir. Porque às vezes não tem como a gente sair fora de determinadas situações. Tem situações como José, que fugiu, que foi tentado, resistiu, fugindo. Outras coisas, às vezes a gente acaba tendo que resistir pelas circunstâncias no lugar, mas nós não podemos encarar por nós mesmos. Se der para fugir, fuja. Se não tiver como, tiver que ficar, fique, mas a mente nossa não pode ser aprisionada pelo inimigo das nossas almas. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.